Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar sobre as equações de Cauchy-Riemann e é a partir aqui dessa aula 8 que as funções de uma variável complexa elas começam a se distinguir do cálculo 1. Até antes nós estávamos bem parecido, né? Mas agora a coisa vai mudar. Eu vou começar aqui com um exemplo da aula passada que eu fiz. Nós temos f de z igual a z quadrado. Sempre quando eu escrever z, é isso aqui, tá? Então isso ficava x quadrado menos y quadrado mais 2xy. Nós chamamos essa parte que não está junto com i, da parte real, df, e aquela parte que está junto com i, nós chamamos de parte imaginária. df, tá? Então, o que a gente pode dizer em geral, né? Toda função complexa, de uma variável complexa, ela consegue ser escrita com uma parte real mais uma parte imaginária. Tá? Agora, nós temos que observar que eu não falei na aula passada, é que essas duas funções são funções reais, ou seja, elas são funções de duas variáveis reais. Sendo assim, nós podemos falar em derivadas parciais. Vamos pegar, por exemplo, u de xy igual a x quadrado menos y quadrado. Antes de eu fazer as derivadas parciais, eu vou usar essa notação. O x é a mesma coisa que derivar parcialmente u em relação a x. Então, o x, quando eu derivo em relação a x, vai ficar 2x. E quando eu derivo isso aqui parcialmente em relação a y, fica menos 2y. Então, nós temos uma função de uma variável complexa, tem parte real e parte imaginária, e cada uma dessas partes é uma função de duas variáveis reais. Então, nós temos essas equações de Cauchy-Riemann, eu vou chamar ECR, tá? Não é comum chamar, mas para não ficar, eu demoro muito para escrever aqui nessa tela, para não ficar falando em equações de Cauchy-Riemann, escrever por extenso, eu vou falar ECR, equações de Cauchy-Riemann. Então, o que diz essas equações? O que são elas? Então, você vai ter f de z igual a u de xy mais i v de xy. Então, você tem uma função complexa e ela é derivável. No sentido que nós falamos na aula passada. Agora, vamos supor que u e v têm derivadas parciais contínuas. Não precisa
ficar pensando muito nisso aqui, tá? Todas as nossas funções praticamente vão ser contínuas. Então, tem derivadas parciais contínuas. O que são essas derivadas parciais? É u em relação a derivada parcial de u em relação a x, du em relação a y, a derivada de v em relação a x e a derivada parcial de v em relação a y. Então, com essas condições, uma função derivável, as partes real e imaginária têm derivadas parciais contínuas. Então, nós temos que u de x é igual a v de y e u de y é menos v de x. Para você memorizar essas equações, basta você lembrar que a igualdade vale quando a gente está derivando, digamos, em relação u x, u em relação à primeira variável, v é a segunda parte em segunda variável. E as outras têm o sinal trocado. Se você quiser ver como é que se escreve isso aqui usando derivadas parciais, essa simbologia, é isso. X, tá? Então, se ela é derivável, vale isso. Bom, para que serve isso aqui? Isso aqui nós queremos uma coisa melhor que isso, tá? Mas isso aqui vai servir para dizer se uma função é ou não derivável. Porque olha só, o que tem que ficar aqui para vocês é o seguinte: se ela é derivável e as derivadas parciais são contínuas, vale as equações de Cauchy-Riemann. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês verem que isso aqui realmente funciona. Então, vamos pegar um exemplo, f de z, tipo z quadrado mais z. Isso aqui, o z quadrado é x quadrado menos y quadrado, mais 2xy, mais x mais y. Então, f de z é x quadrado menos y quadrado mais x, mais i 2xy mais y. Tá? É claro que essa função é derivável, tá? Eu só quero mostrar que valem as equações de Cauchy-Riemann. Então, u de xy é igual a x quadrado menos y quadrado mais x. Então, se eu derivar isso aqui em relação a x, vai ficar 2x, o y é uma constante, mais 1. E o u de y vai ficar menos 2y. V de xy é a outra parte, que é 2xy mais y. Então, v de x, quando derivar em relação a x, que morre, vai ficar 2y. E a derivada em relação a y vai ficar 2x mais 1. Então, nota que essas duas coisas aqui são iguais. Então, u dx é igual a v dy. E esse cara é o negativo desse. Então, o y é menos vx. Tá? Então, vale as equações de Cauchy-Riemann. Então, esse exemplo é para mostrar aquilo que eu acabei de escrever. Tá? Dá uma olhada. F é derivável, porque é um polinômio. Essa parte aqui, a parte real, é uma função contínua e as derivadas parciais, que são essas aqui, ó, elas são contínuas porque são polinômios em uma variável, né? São contínuos. A mesma coisa vale, essas aqui são contínuas também. Então, o teorema diz que vale as equações de Cauchy-Riemann.
Mas essas equações de Cauchy-Riemann, elas servem para a gente verificar se uma função não é. Então, tem como função, tem como objetivo verificar se uma função não é derivável. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar f de z como sendo 2x² mais y mais y quadrado menos 2x. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar esse aqui ao quadrado. Você nota que u de xy é 2x² mais y quadrado. Essa função aqui tem derivadas parciais, é o polinômio, né? Então, u de x é 4x, u de y é 2y. V de xy é y² menos 2x. Então, a derivada parcial da v em relação a y é em relação a x, aqui dá 0, fica menos 2. E a derivada parcial da v em relação a y é 2y. Então, dá uma olhada aqui, ó. O x é 4x. A vy é 2y. Essas coisas são diferentes, tá? Vale a igualdade só se o y e o x for 0. Mas dá uma olhada. A y é 2y. E a vx, vamos deixar, vx é menos 2. Ou seja, isso aqui só vale quando y for menos 1. Isso aqui, o y tem que ser menos 1. Mas para valer isso aqui, eu tenho que ter x igual a y igual a 0. Então, não vale as equações de Cauchy-Riemann. Não valem equações de Cauchy-Riemann. Mas dá uma olhada, essa função parecia que ia ser derivável, né? Nós temos u de xy, v de xy, duas funções bonitinhas. Então, como não valem as condições de que equações de Cauchy-Riemann, f não é derivável. Certo? Por quê? Porque nós sabíamos da outra parte que estava aberta, é que se ela é derivável e as funções u e v têm derivadas parciais contínuas, valem as equações de Cauchy-Riemann. Como não valem as equações de Cauchy-Riemann, é porque essa função não é derivável. Agora vamos para a parte interessante aqui. Por que eu estou dizendo que é parte interessante? Porque ela vai permitir a gente calcular a derivada de uma função sem ter que usar aquele limite que eu tinha usado na aula passada. Então, eu vou chamar isso aqui de parte interessante. Tá. Isso aqui tem outro nome, é condições suficientes. Mas eu vou, para destacar aqui, eu estou escrevendo parte interessante. No livro você vai encontrar, vou escrever aqui, condições suficientes. Tá. Mas aqui, vamos ficar aqui, essa parte interessante. Então, isso aqui é um teorema. Eu vou começar com f de z, uma função, né, igual u xy,
mais I V de XY. O IV vão satisfazer algumas coisas. O IV tem derivadas parciais de primeira ordem, tá? Contínuas. O que são derivadas parciais de primeira ordem? Você deriva uma vez, tá? Ou você deriva em relação a x e também calcula a derivada dela em relação a y. Não vão ter coisas do tipo assim, a derivada segunda ou a derivada de x e depois em relação a y. Não. Então, se eu tenho essa condição e 2, eu tenho que o x é igual a vy e o y é menos vx, então f é derivável. Tá? Esse é o tchan, é a derivável. Mas a coisa mais importante que está aqui é que eu consigo calcular a derivada. F' de z vai ser u dx mais i v dx. É impressionante. Tá? Também dá para escrever isso aqui como, deixa eu só colar aqui das minhas notinhas, v dy menos i dy. Tá? Mas eu vou ficar só com essa aqui, porque é suficiente, então, a gente calcular. Então, vamos lá. Vamos entender esse teorema. Naquele primeiro lá das equações de Cauchy-Riemann, nós já tínhamos uma função derivável e u e v tinham derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, valia isso. Agora eu quero saber se a função é ou não é derivável. Então, eu tenho uma função complexa, as partes real e imaginárias satisfazem essa condição e valem as equações de Cauchy-Riemann. Se isso acontece, as duas coisas acontecem, f é derivável. E a derivada é calculada desse jeito. Então, o objetivo final dessa aula, ela vai ser mais curta que as outras. Vamos pegar a função que nós tínhamos anteriormente. Essa aqui. Bom, a gente já sabia que f, acho que eu vou fazer em outra página. Vamos ver aqui. A derivada disso aqui era 2z mais 1. Ou seja, era 2x mais y mais 1. Então, f' dz é 2x mais 1 mais yi. Tá? Agora, essa seria a derivada da f usando xy. Só que agora eu também posso escrever essa função, como eu já fiz na parte anterior. Isso aqui é x quadrado menos y quadrado mais 1 mais i 2xy mais y. Tá? Então, note que eu só preciso para mim. A u de x é 2x. Aqui era mais x, né? Mais x. 2x mais 1. U dy era menos 2y. V dx é 2y. V dy é 2x mais 1. Então, a gente já tinha visto que valiam as condições de Cauchy-Riemann
certo? Então, nós estamos nessa situação. Essa função tem derivadas parciais, contínuas, valem as equações de Cauchy-Riemann, estão aqui. Então, ela é derivável. Porque é a conclusão do nosso teorema. O nosso teorema também diz que a derivada da f é o x mais i vx. Mas o x é 2x mais 1 mais i. O vx é 2y. 2. Vy é 2y. Perdão, aqui eu vou corrigir aqui porque está errado. Tá? Porque aqui tem 2 vezes y, é mais 2y. Então, aqui só vou escrever na frente. Aqui, quem é Vx aqui é 2y. Então, realmente, o que nós verificamos? Inicialmente, eu verifiquei o teorema. Eu peguei f de z, é desse jeito, calculei as derivadas parciais e vi que valiam as condições de Cauchy-Riemann. O teorema diz que, acontecendo isso, f é derivável. F é derivável. Essa coisa que você tem que guardar, tá? Porque essa parte diz como nós vamos calcular a derivada da f, conhecendo as derivadas parciais de u e v. Então, as derivadas de f é o x mais i v dx, que deu isso. Essa parte eu fiz calculando a derivada como nós sabíamos lá da aula passada. Era um polinômio, então fica 2z mais 1. Mas se eu escrever z da forma x mais y, a derivada fica desse jeito, que é igual a essa aqui. Tá? Então você pode pensar, não mudou muita coisa. Sim, vai mudar porque logo logo a gente vai perceber. Então essa aqui era uma aula mais curta, mas você tem que perceber que nós fizemos duas coisas aqui. Mas essa é a primeira parte que eu fiz anteriormente, serve para você verificar que uma função não é derivável. Quando é que uma função não é derivável? Quando não valem as equações de Cauchy-Riemann. Essa parte, por que eu destaquei e chamei de parte interessante? Porque se uma função, as derivadas, as partes real e imaginária têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas e valem as equações de Cauchy-Riemann, então f é derivável. E além disso, a derivada da f nada mais é do que a derivada parcial da u em relação a x mais i vezes a derivada parcial da v em relação a x.